E hoje, para começar, vou trazer mais um especialista. Vou trazer o jovem Marcos Petri para cá. O Marcos tem autismo e tem ajudado muitos jovens que têm esse transtorno, exatamente porque ele fala sobre isso com muita facilidade. É realmente um especialista. Marcos, vem para cá sentar com a gente aqui, por favor. Segundo a OMS, 1 em cada 45 crianças que nascem podem ter esse transtorno que atinge a socialização, a comunicação. E vale a pena a gente primeiro entender melhor e conhecer um pouquinho mais do Marcos. Vamos ver. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Marcos é um jovem com autismo e tem sonhos como qualquer garoto da mesma idade. Aprender a tocar guitarra era um deles. Publicar vídeos na internet virou outra paixão. Através dos meus próprios exemplos, eu busco ajudar famílias que tenham pessoas autistas ou as próprias pessoas autistas que vierem a assistir esses vídeos, esse canal. Foi por volta dos 8, 9 anos que veio o diagnóstico de autismo. Depois disso, os pais fizeram de tudo para estimular as habilidades do filho. Cheiros, luzes, bolas, sons, sabores e música. Muita música, para desenvolver os 5 sentidos do menino. Hoje, Marcos fala 3 idiomas, escreve livros, toca vários instrumentos e mostra que é possível viver bem com autismo. Além do Marcos, a gente está recebendo os pais dele, Arlete e Orlando, aqui com a gente. Muito obrigada também pela presença. Vou pedir, Marcos, para você começar explicando para a gente, nas suas palavras, o que é o autismo? Bom, Fátima, eu falo bem dinamicamente nas minhas palestras que os autistas e os neurotípicos têm na cabeça 2 guarda-roupas, certo? Onde cada roupa é uma lembrança, é uma memória afetiva. Então, na cabeça do neurotípico está tudo ali tipificado, organizadinho, por tamanho, cor, forma, e na cabeça do autista não. Está tudo bagunçado. É aquele guarda-roupa verdadeiramente bagunçado que a mãe tem que puxar na orelha do filho para que ele arrume, sabe? E até que o autista reorganize esse guarda-roupa de lembranças, ele precisa de mais tempo, porque ele processa os estímulos em separado, tá? Então, para que ele agrupe e tome um sentido para aquilo, ele tem vários gatilhos, entre eles a estereotipia, né? Estereotipia que você disse são as características que são mais comuns quando a gente olha um autista que a gente imagina. Sim, mas dentre elas, o movimento, não é? O meu, por exemplo, é pendular. Quando eu estou pensando, eu estou fazendo isso aqui, né? Estou organizando as ideias. E incomoda se eu pedir, por exemplo, se eu falar para você, Marcos, você está balançando? Ou eu devo deixar que o autista se manifeste como ele quiser? Deve deixar, sim. Quando não é que incomoda, sabe, Fátima? É uma coisa que atrapalha o pensar da pessoa autista. Né? Então, tu podes estar atrapalhando na formulação de uma ideia. Entendi. Tá? Vocês tiveram, assim, desde o início, o diagnóstico que a gente viu ali veio com 8 anos, o que é um diagnóstico bastante tarde. A gente sabe que o diagnóstico é difícil, mas o dele veio bem mais tarde. Você até então, como era o comportamento dele? O que fez com que vocês se encaminhassem para o lado do autismo? Bem, Fátima, assim, quando ele nasceu, ele tem lesão cerebral. Então, a gente trabalhou com ele para desenvolver as inteligências para levar outros estímulos para outras partes do cérebro, porque aquela que estava machucada não ia voltar. Então, a gente trabalhou incansavelmente, em torno de 8 horas por dia, para tentar reorganizar o cérebro dele. Reorganização neurológica era a atividade que a gente fazia. Ainda sem imaginar que fosse o autismo. Com certeza. Para nós era a lesão cerebral que era causadora das limitações dele. Agora, Jairo, de uma certa maneira, sem saber, isso acabou ajudando muito nessa outra situação que ele veio a enfrentar depois, né? É isso aí, Fátima. Normalmente o diagnóstico de autismo, né? Hoje a gente chama de transtornos do espectro do autismo, que são várias manifestações com várias intensidades. Normalmente acontece até os 3 anos de idade. E tem uma pressão grande da comunidade médica para que esse diagnóstico seja feito ainda mais cedo, né? Até 1 ano e meio. Porque aí você consegue, de alguma forma, trabalhar muito mais as potencialidades, o desenvolvimento cognitivo, a possibilidade de reinserção social, né? A autonomia dessas crianças.
crianças. Então é importante que o diagnóstico seja feito, né, precocemente, né, e que, né, todos os tratamentos, a equipe multiprofissional possa ser, né, de alguma forma acessada também desde cedo, né? E lembrando só que eu estou impressionada com ele demais, mas assim, a gente não pode deixar de mencionar que pais incríveis, porque se empenharam tanto para isso, sabe? Vocês dois são pessoas incríveis que transformaram, o resultado está aí. Não, e é bom a gente também destacar o que o Jairo falou da questão do transtorno do espectro autista, porque há uma variação muito grande, porque existem famílias em casa com crianças autistas, por exemplo, que não falam, que não são falantes, mas exatamente por isso o estímulo no início é muito importante, porque a gente não sabe, quando recebe esse diagnóstico, para onde pode caminhar. Pode ser um jovem como ele, que venha fazer mestrado, como ele fez, escreva o livro, olha, contos de meninas e meninas, contos de homens e mulheres. E pode chegar a um outro potencial, um outro limite, cada um vai ser um, mas o estímulo é importante desde sempre, né? Sim. E assim, o incentivo deles vai caminhar comigo para a vida inteira. Então, tudo que foi mostrado ali, a música, os vídeos no YouTube, eu encaro como estímulos. Então, toco a vida para frente desse jeito. E você sente que você consegue realmente falar? Você tem um retorno se outros jovens autistas veem os vídeos? Tem muito retorno, muito mesmo. Até estamos descobrindo, eu não falo que eu estou descobrindo, que eu estou divulgando coisas do autismo. Estamos descobrindo, fazendo redes de autistas. Estou descobrindo que tem pessoas com potencialidades inimagináveis aí na internet. E a gente está se comunicando pelo YouTube. E eu acho muito interessante, Cláudio, porque acho que a nossa desinformação sobre o que faz com que muitas vezes ou a gente tenha preconceito ou a gente se afaste, achando que não é possível uma troca, né? E a gente vai percebendo que é muito possível essa troca. Não, sem dúvida. Eu fiquei conversando com o Marcos aqui fora. A gente ficou, acho que 1 hora conversando, assim, ininterruptamente, assim, uma quantidade de assuntos em comum. A coisa do preconceito, ela não leva a nada, né? Você tem sempre que estar aberto para o novo, para o diferente, porque você pode sempre se surpreender, né? Você fala que línguas, Marcos? Olha, eu falo inglês, alemão, espanhol e eu estou estudando sueco e italiano. Uau! Qual a mais difícil para você? Alemão. Porque apesar de eu saber as bases, elas sempre nos confundem, né? O alemão tem aquele negócio dos 3 artigos, feminino, masculino e neutro, né? Que a gente nunca sabe onde usar. Quem estuda alemão em casa sabe do que eu tô falando. Estudei, 3 artigos, porque... Você já estudou? Já. O 3º artigo não é difícil? É tudo muito difícil. Eu As tentei letras têm estudar também umlaut, 4 meses. As Daí... letras e os números, principalmente os números. Porque assim, até o 20 se conta normalmente. Passou do 21, ali se conta de trás pra frente. Nossa. Então, quando você tem uma milhar enorme lá pela casa do 1.725.815, por exemplo, se fosse pra mim dizer isso em italiano, em alemão, desculpa, aqui, eu demoraria 30 minutos. Meu Deus. 555 você diz 555. Sim. Então são 555, só isso, tá? A Fabiana já pensa mais rápido que eu. A gente pode passar o desafio para ela falar de 1 milhão, mas eu vou só ouvir aqui uma pessoa da nossa plateia, que é a Isabel. A gente está falando de ensino. Você fez escola regular sempre, Marcos? Sim. Sim, né? O tempo inteiro com escola. Vocês, em algum momento, pensaram em algum tipo de educação Sim, no diferente? início ele trabalhou na PAI também. E aí depois foi para a escola regular? Isso. Conjunto, né? Isso, conjuntamente. conjunto. A Isabel é professora. E ao saber do assunto, ela ficou em uma dúvida. Qual é a dúvida que você tem? A minha dúvida é essa. Como eu sou educadora, eu sou professora há mais de 30 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu gostaria de saber isso. Como que ele foi recebido nas escolas? Se ele sofreu algum preconceito, algum bullying, se ele foi bem recebido nas escolas? Os pais tiveram alguma dificuldade para inserir o filho nas escolas? Vamos lá. Marcos, pode começar você, então. Olha, no começo sempre tem preconceitos, né? Sempre tem casos de bullying, eu sofri. Principalmente, né, as pessoas gritavam no meu ouvido, porque o que acontece? O autista ele tem hipersensibilidade sonora. Então, a minha resposta a isso vai ser sempre dar um pulo. Aí as pessoas achavam engraçado. Vamos fazer ele pular? Vamos.
Daí dava um grito no meu ouvido, eu pulava. Uma vez eu bati no extintor de incêndio que tinha na minha escola. Mas enfim, passada essa fase turbulenta, eu tive o apoio irrestrito da minha mãe, do meu pai, da comunidade escolar e dos amigos. Aí o que acontecia, Fátima? E também a educadora... Isabel, desculpa. O que acontecia? Eu elencava lá dentro as pessoas para me defender. Então as pessoas mais maldosas, né? Elas vinham com as suas propensões e as pessoas que estavam do meu lado diziam, não, ele é autista, respeita ele é assim. Não vais fazer nada para tirar dele o sarro, gozar da cara dele. Eu acho que você está dando uma dica para qualquer pessoa que sofra bullying, isso não é para quem tem agora. autismo. Exatamente. Se associar a quem isso. vale a pena, né? Eu acho que você, como pai, deve ter dito a ele várias vezes, mas estar do lado de quem gosta dele o fortalece, claro, né? Deixa mais forte dentro daquele grupo. Sim, mas isso a gente sempre, em casa, nunca deixou de falar nada para ele pelo problema que ele tinha. Sempre foi tratado como uma pessoa até dita normal, né? Uhum. Então a gente sempre tratou ele assim, a gente sempre disse o que tinha que dizer. Falava também dos problemas da escola, né? Que como ele devia se comportar no momento desse e tal, né? Então, Fabiana ia falar. dando todo o apoio. Desculpa, eu só estava assim, olhando para eles, imaginando que também tem uma questão muito séria aí, que é a paciência. Porque às vezes as pessoas querem resultados rápidos. E esse amor e essa generosidade tem que vir juntos, assim, porque a gente vai ensinar, às vezes, uma pessoa a dirigir, uma pessoa. Os filhos mesmo, o deverzinho de casa, tudo. Uhum. E se não tiver amor e paciência e generosidade, você esperar um resultado rápido também, né? Eu acho que tem que partir desse princípio, paciência, amor. Uma outra coisa que me chama a atenção também é essa, que é o que a gente espera, obviamente, dos pais em relação aos filhos, mas que nem sempre a gente vê, que é essa profunda sinceridade na relação com o filho, né? Obviamente que a gente vai proteger o filho de várias coisas, mas sempre com muita sinceridade. Né? Eu acho super importante isso que a gente está falando, porque muitas professoras, às vezes, ou médicos, ou profissionais de saúde, percebem, os pais ainda não perceberam, é o primeiro filho, acham que talvez tenha alguma coisa diferente, alguma coisa peculiar na criança, mas não percebem exatamente o que está acontecendo. E outras pessoas que vivenciam, têm um contato maior com as crianças, começam a perceber, começam a intuir, e tem muito receio de falar com os pais sobre isso, né? E aí perdem, então, um tempo e uma oportunidade importante, né? Nessa questão de tratamento, de diagnóstico, de inclusão, né? Isso é tudo muito importante. Eu acho que uma das grandes angústias é a questão da socialização, né? Então, assim, da afetividade. Eu li que ele não entendia muito bem por que as pessoas choravam, não é? Sim, eu chorei pela primeira vez, Fátima, aos 21 anos de idade. Foi vendo um filme em inglês que se chama Broken, né? E eu chorei só na cena final do filme. Uhum. Né? Onde um pai, depois de passar vários problemas com a filha sofre com a violência escolar e tudo mais. Depois de passar tudo isso com a filha, ela tem diabetes tipo 2. Ele vê ela como um bebê de novo. Uhum. Ou seja, eu te vejo do começo até o fim e do fim até o começo. Porque pra mim, tu vai ser sempre meu bebê. E aquilo te emocionou. E aquilo me emocionou porque era... que eu sentia com eles. É o que você vê na sua relação com eles. Sim.